Boa tarde. Declaro aberta a reunião de conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço à secretária vereadora Dulce Corrêa Teixeira que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada sob a presidência do vereador William Borges Leite, nos termos do artigo 113 e seguintes do regimento interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jário Corrêa da Silva, às 17h30 do dia 15 de abril de 2024, estando presente o contador e assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury, respectivamente os seguintes vereadores: Adamilce Zaia de Jesus da Costa, Dulce Corrêa Teixeira, Elke Aparecida Gonçalves, Everaldo Euripides Campos, Flávio da Silva Gabriel, Jonas Ferreira Lemos, Mauro Diego de Oliveira, Baltair de Alvarenga e William Borges Leite. A priori, foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Em tempo, foi feita a leitura da justificativa do vereador Flávio da Silva Gabriel, referente à sua ausência na reunião anterior. Dando início à pauta, passou-se a discussão dos projetos de lei 014 e 015/2024, referentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba, CISALP. O projeto 014/2024 dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente para fazer face à despesa de adesão ao consórcio. O projeto 015/2024 autoriza o município de Campos Altos a ratificar subscrição ao protocolo de intenções de participação ao referido consórcio. Na oportunidade, os vereadores Adamilce e Valtair falaram da importância da participação do município de Campos Altos neste consórcio para que a Secretaria Municipal de Saúde possa oferecer à população um número maior de exames. Seguidamente, passou-se a discussão do projeto de lei 016/2024, que dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos profissionais que prestam serviços de plantão no pronto atendimento municipal e da outras providências. O projeto refere-se aos vencimentos do farmacêutico bioquímico com plantões de 12 horas. O projeto foi considerado apto para votação, assim como os requerimentos 17 e 18/2024, de autoria do vereador Valtair. Em tempo, o assessor jurídico explicou como será feita na sessão ordinária e deliberação sobre a mensagem de veto parcial à proposição de lei 065/2023, que dispõe sobre a organização dos planos setoriais de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Campos Altos, que estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimento e dá outras providências. O assessor jurídico também explicou o processo de votação de mensagem de veto parcial à proposição de lei 02/2024, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Campos Altos para a legislatura 2025-2028. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de sessões Jário Corrêa da Silva, em 15 de abril de 2024. Passo a ata em votação. A favor. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Senhores vereadores, passo a palavra ao assessor jurídico para explicar o projeto de votação da mensagem de veto parcial à proposição de lei 065/2023, que dispõe sobre a organização dos planos setoriais de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Campos Altos. Estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimento e dá outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, conforme ficou estabelecido na reunião passada, vai ocorrer agora, vai ser a votação do veto propriamente dito, né? E vai ser votado separadamente, cada uma das emendas que foram vetadas. São 5 emendas, a emenda 001, 003, 005, 006 e 007, tá? O presidente vai passar em votação e vocês vão votar pela rejeição do veto ou pela manutenção do veto, tá? De cada uma delas. Aí ele vota uma por o resultado, vota a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Tá certo? É só o Explicar também sobre as emendas. sobre as emendas, né? Então vamos lá, vamos recapitular isso aqui, porque como o projeto é muito grande, às vezes a gente não consegue lembrar tudo, né? Foram apresentadas algumas emendas, nem todas foram vetadas pelo prefeito. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês nisso aqui é o seguinte: eu não vou entrar, sem entrar no mérito, antes de entrar no mérito de cada uma dessas emendas, a questão constitucional é que eu já falei diversas vezes, não pode haver veto sobre emenda que a Câmara apresenta. Se o prefeito vetar
parcialmente uma lei, ele veta um dispositivo dessa lei, tal como foi feito recentemente, num projeto de lei que foi para lá, ele vetou o inciso 2 e 3 do artigo 1º, não tem problema nenhum. É a forma correta de se votar, de se fazer o veto. Agora, vetar a emenda da Câmara não dá. Por quê? Eu vou explicar para vocês de novo. A emenda 003, 005, 6 e 7, elas são emendas supressivas. Então, aqui, ó, a emenda 003, ela retirou do texto original do projeto o parágrafo 3º do artigo 124. Esse artigo 124, ele tinha lá 3 parágrafos, por exemplo, tirou o parágrafo 3º. A emenda 006 tirou o parágrafo 2º e a emenda 007 tirou o parágrafo 1º. Então, os 3 parágrafos desse artigo 124, que estava no projeto original, eles foram retirados, certo? Então, votou as emendas, retirou. Quando votou o texto no plenário, o artigo 124 não tinha mais parágrafo, era só o caput. Esse texto foi votado, foi aprovado em plenário e o que foi encaminhado para a sanção do prefeito. Então, da forma que foi colocada, ele pretende vetar, ele quer que veta a emenda para voltar a valer aquele dispositivo, aquele texto que está no projeto original, mas isso não tem como. Dessa forma que ele quer, não. Né? Esse texto, esses parágrafos, eles não faziam mais parte do projeto quando teve a votação. Então, não tem como converter em lei. A única forma de fazer isso, falei várias vezes, um dispositivo que foi suprimido é mandar um projeto de lei novo para a Câmara, incluindo de novo esse dispositivo. Aí não tem problema nenhum. Mas através do veto não tem como. É uma questão de constitucionalidade, para evitar que a gente gere uma nulidade nessa lei. Agora, isso é uma questão técnica, né, que afeta todas as emendas. Agora vamos passar a análise aqui, só para a gente relembrar de cada uma delas. Aqui, ó. A emenda 001. O que ela alterou no projeto? Ela deu nova redação para o parágrafo 3º do artigo 28. Eu vou ler para vocês aqui como que estava no projeto original e como que ficou, tá? Parágrafo 3º do artigo 28. Isso aqui é a redação original que veio para a Câmara. Começava assim, ó. Sob pena de preclusão, as ascensões poderão ser requeridas até o 1º dia de março do ano em exercício, mas sua concretização será deferida para o início do ano do exercício financeiro seguinte, em estrita observância aos termos da Lei Complementar 101 de 2000 e em seu artigo 19 demais requisitos intrínsecos adotados por essa lei. O que a Câmara fez? Ela não mexeu muito na estrutura desse artigo, não. A Câmara tirou essa expressão sob pena de preclusão e aumentou o prazo do dia 1º de março para 1º de agosto. Por quê? Para o servidor ter mais tempo de apresentar o requerimento dele. Porque às vezes ele está preenchendo os requisitos, porque 1º de março, na verdade, é o quê? É fevereiro, né? Então você passa janeiro, que tem muito recesso, fevereiro tem carnaval, que é os meses mais improdutivos que tem na administração, e já acabou o prazo para fazer o requerimento. A Câmara alterou, a Comissão de Assuntos Diversos apresentou uma emenda, mudando esse prazo para agosto, só com a única finalidade do servidor ter mais tempo de apresentar o requerimento. Acredito que não houve prejuízo para a administração, que eles vão ter o mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses para analisar esses requerimentos e deferir ou não. O que não parece ser nada absurdo, até porque ele nem menciona isso na mensagem de veto, que haveria uma falta de tempo hábil, né? E essa expressão que, sob pena de preclusão, ela foi removida por uma emenda da comissão, porque isso aqui, preclusão, no direito, ela significa o seguinte: se você perdeu o prazo para executar um determinado ato, você não pode fazer aquilo mais. Então, daria a entender que se o servidor não apresentasse até o dia 1º de março, ele perdia o direito à progressão. Uai, isso não pode acontecer. Aí, com a redação nova, o que vai acontecer? Se ele perdeu o prazo, vamos imaginar que ele não apresentou até 1º de agosto, o que vai acontecer? Ele não vai perder o direito, mas ele pode apresentar no ano seguinte, porque não precluiu. Entendeu? Aí só vai jogar para o ano seguinte, mas ele não perde. Foi isso que foi alterado, mais nada. O resto da redação do artigo está igualzinho. Não alterou nada. Agora aqui, ó, emenda 003. Ela excluiu o
Parágrafo 3º do artigo 124. Isso aqui é meio chatinho, gente, mas não tem outra forma de fazer, não. É necessário aqui, ó. Vamos lá. Olha, você vê o que falava o parágrafo 3º do artigo 124. Junto ao enquadramento horizontal de que trata essa lei, terá preferência o primeiro nível de ingresso do servidor, não sendo compatível com o salário base do servidor, poderá gradativamente ser escalonado nas demais progressões verticais, observando em ordem a mais adequável e a mais próxima. Esse aqui, senhores, foi aquilo que eu falei na reunião que teve mais cedo. Essa versão que veio para a gente votar aqui, ela chegou um dia antes da data prevista para votação. E na versão anterior, o parágrafo 3º do artigo 124 estava falando outra coisa. Então, de fato, até realmente houve um equívoco aqui. Só que esse dispositivo aqui, que foi excluído, ele nada mais fala que a mesma coisa que está no artigo 43. Então, eu também não acredito que teve prejuízo nenhum. Por quê? O capítulo... Não, nada. Eu vou explicar o porquê. Não faz nada. Por quê? Eu vou explicar o porquê. O que dá para entender dessa redação desse artigo aqui, apesar que eu achei um pouquinho assim, difícil, mas é que quando fizesse o enquadramento do servidor no novo plano de carreira, ele não pode ter redução de vencimentos. Então vamos imaginar lá que eu sou professor, eu tenho 20 anos de serviço, eu vou estar na letra D, o meu salário hoje é X e o que está na tabela ali está menor. Se acontecer isso, o que eles vão ter que fazer? Eles não podem reduzir o salário do servidor, então eles vão jogar ele na primeira progressão seguinte. Joga ele na letra E, por exemplo. Entendeu? Para quê? Para o servidor não ter perda salarial. Ninguém pode ter perda salarial. É o que está falando aqui. Só que isso aqui também já está regulamentado aqui até o capítulo 10 do plano de carreira, que é artigo 40 até o 43, que trata exatamente disso. E o artigo 43, eu vou ler para vocês, fala exatamente a mesma coisa. E está até com uma redação mais clara, eu acredito. Artigo 43. O atual servidor do quadro permanente de pessoal em que se aplicam as disposições contidas nessa lei, fica garantido o enquadramento na carreira de sua correlação, com o posicionamento nos níveis e referências que apresentarem vencimentos iguais ou imediatamente superiores aos que estiverem fazendo jus, independentemente do seu tempo de serviço ou formação. Quer dizer, vamos imaginar, ele está na letra D. Mesmo que ele não tenha o tempo de serviço necessário para ir para a letra E, se você constatar na hora ali que ele está tendo perda salarial, eles podem jogar ele no símbolo seguinte. Entendeu? Então ele está falando a mesma coisa do artigo do parágrafo 3º. Não tem prejuízo nenhum para o servidor, pode ficar tranquilo. Falar que não vai ter jeito de reenquadrar, não tem nada a ver. Qualquer pessoa que estiver interessado, entra na internet, pega o plano de carreira, vocês vão ler lá, o capítulo 10, artigo 40 até artigo 43, fala como que vai ser feito o reenquadramento, tá certo? Tranquilo. Vamos lá, emenda 005. Ela excluiu o inciso 3 do parágrafo 6º. Não tem prejuízo nenhum. Entendeu? Pode. Pode rejeitar, não tem problema nenhum. Para te falar a verdade para vocês, é o seguinte, eu não recomendaria, não posso falar como vocês vão vetar, eu sempre vou alegar a questão da inconstitucionalidade. É inconstitucional pela questão do veto, né? Mas não vai ter prejuízo nenhum, ele é irrelevante, ele repete o que está falando no artigo 43. Entendeu? Vamos lá, então. A grande questão, que foi o motivo de discussão, teve uso da tribuna pelo Paulo, era o que estava nas emendas 5, 6 e 7, que é os três... é o parágrafo 2º, 1º e 2º do 124 e o inciso 3 do parágrafo 6º do 19. Vamos lá no artigo 19 primeiro, para falar para vocês como que veio, para a gente lembrar, né? O artigo 19. Parágrafo 6º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos no parágrafo 5º deste artigo, durante
o prazo fixado na referida lei, o município de Campos Altos adotará em sequência as seguintes providências. Redução, isso aqui, gente, está falando o seguinte: se o município não conseguir cumprir aquela meta de gasto com o pessoal, que é o limite que pode gastar. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2, exoneração imediata dos servidores não estáveis. 3, congelamento das progressões. 4, exoneração de servidores de ingresso recente que não atingiram estabilidade. Para vocês terem ideia, o artigo, no inciso 4 com 2, está falando a mesma coisa, repetindo. Só que, como esse projeto ele veio para a Câmara, que a gente não teve tempo para fazer uma revisão mais profunda, muita coisa passou batido, mas o que foi retirado era isso aqui, congelamento das progressões. Quer dizer, se tivesse atingido o limite, o prefeito poderia congelar e não dar as progressões. Vamos imaginar que aí o servidor completou um tempo de serviço, vamos imaginar ali mais para o final do ano, ele pede a progressão dele, ele fala, eu não vou te dar porque o meu limite já está, o gasto pessoal já está no limite. E por que foi sugerido, na época, que fosse excluído esse dispositivo? Porque é inconstitucional, é ilegal. O município não pode legislar sobre essas matérias. A questão, se o município, se o executivo, ele atingir o limite de gasto com o pessoal, se ele ultrapassar aquele limite, o que ele tem que fazer para voltar essa despesa dentro do limite? Ele tem que fazer o que está na lei de responsabilidade fiscal e na Constituição Federal. Nós não podemos fazer uma lei municipal sobrepondo a Constituição e nem sobrepondo a lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? Então, o que o gestor tem que fazer é o que está previsto na lei federal. Não adianta a gente aprovar uma lei municipal diferente disso. Sem falar que conceder ao prefeito a possibilidade de congelar as progressões dos servidores, não tem como a gente não dizer que isso não é prejudicial ao servidor, né? Até porque ele pode fabricar uma situação dessa. É só ele estupir a prefeitura de cargo comissionado, às vezes ele está dentro do limite, aí ele vai lá e nomeia 50 pessoas, pronto, extrapolou o limite, aí ele vai lá e congela. Então, não é assim que funciona. A lei de responsabilidade fiscal e a Constituição é que fala o que ele vai fazer. Limitação de empenho, proibição de conceder aumento. Tem uma série de dispositivos lá que trata desse assunto. Então, não é o município que vai legislar sobre isso. Certo? Agora, a emenda 006. Ela retirou o parágrafo 2º do artigo 124. Olha lá. Havendo ultrapassagem dos índices limites do parágrafo 1º deste artigo, que é o 54% que está mencionado na Constituição Federal, as progressões horizontais e verticais deverão ser imediatamente congeladas. Então, logo a normalização das despesas do município, é garantido aos servidores o imediato enquadramento das progressões adquiridas, sem prejuízo do período doravante congelado, tal qual o restabelecimento dos valores de aumento real das tabelas que acompanham essa lei. Mais uma vez, está falando em congelamento das progressões horizontais e verticais dos servidores, caso o executivo ultrapasse o limite de gasto. É a mesma coisa, isso não é permitido. O que o administrador tem que fazer para reconduzir, volta a falar, está na lei de responsabilidade fiscal e na Constituição. Não é competência do município legislar sobre esse assunto e é inconstitucional, é evidentemente ilegal isso aqui. E agora a emenda 007, ela retirou o parágrafo 1º. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Agora, olha para você ver, essa aqui, o parágrafo 1º do artigo 124 é pior, ele nem fala em congelamento, ele fala em corte. Eu vou ler para vocês o parágrafo 1º. Para assegurar os limites constitucionais e aos cofres públicos do município de Campos Altos, os valores acrescidos junto aos vencimentos dos servidores do Executivo deverão obedecer o limite de 54% de gasto com pessoal após a concretização da estimativa aferida junto ao plano de cargos. Se houver colidência junto ao artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar 101 de 2000 e ultrapassar esses limites estabelecidos no período de transição, para adequar o limite de gasto com pessoal, haverá o corte
proporcionalmente de 1% a 100% dos acréscimos efetivados no plano de carreira, cargos e vencimentos, observando caso a caso todos os servidores contemplados, respeitando a irredutibilidade. Assim, apesar da redação assim, confusa, o que estou falando aqui? Vamos imaginar que um determinado caso, o servidor ganhava R$ 1.500, né, com o plano de carreira novo, ele passa para 1.800. Né? Aí você aprovou a lei, o vencimento dele está em R$ 1.800, na hora de aplicar o plano, ele fala, não, ultrapassamos o limite de gasto. O que ele vai fazer? Ele vai começar a cortar o aumento. Vai cortar 1%, 2%, 3%, 10%, até ele conseguir atingir a folha. Quer dizer, deu o aumento com o plano de carreira e cortou logo em seguida. Não tem como ser mais inconstitucional que isso. Né? Porque uma vez que se aprovou a lei nova e fixou o vencimento do servidor público efetivo, é evidente que você não pode ir lá e cortar esse aumento. Né? E aqui nem fala em congelamento, fala em corte. Então, esses foram os dispositivos que a Câmara vetou. A Câmara não mexeu em mais nada na estrutura do plano de carreira que o prefeito enviou para cá. A Câmara não pode apresentar, ela pode apresentar emenda nos projetos de lei de iniciativa do prefeito, desde que não acarrete aumento de despesa nesses projetos dele. Então, por causa disso, foram feitas várias reuniões aí com os servidores, os vereadores acompanharam tudo isso aí. Quando a gente constatava a Câmara constatou qualquer irregularidade, a gente viu muita coisa assim nas tabelas de vencimento que estava tendo um decréscimo no vencimento do servidor, estava diminuindo. Tudo que foi constatado foi feito um ofício apontando aquela irregularidade, né, encaminhado por executivo. O executivo fez as correções e mandou de volta para a Câmara. A Câmara não alterou nada por conta dela, nesse ponto. Os dispositivos que foram suprimidos são esse aí. Eram dispositivos que permitiam ao prefeito congelar as progressões e cortar o aumento que ele estava dando no plano de carreira novo. Porque é ilegal também, não tem como passar. Então, se os senhores tiverem mais alguma dúvida sobre essas emendas, eu vou ficar à disposição aqui. Passo a palavra aos vereadores. Doutor, em resumo, boa noite a todos vocês aí. Em resumo, se nós derrubarmos todos esses vetos, nós não vamos prejudicar o servidor público. De forma alguma. Não tem nada que prejudique. Não, tudo bem, porque o que vai acontecer e o que tem acontecido? Igual nós tivemos na Derobóis, tem algumas funcionárias aqui, professoras, às vezes estavam lá no dia. Todo momento, o doutor André e o Paulo tentou, entre aspas, prejudicar os vereadores, dizendo que já era para estar pagando em desde janeiro, mas não está pagando por causa de quem? Culpa de quem disso aqui, que não está pagando? Por causa dos vereadores, que estão tentando prejudicar vocês. E na próxima live dele vai falar, tá vendo aí, ó, os vereadores vão prejudicar vocês, né? É uma ladainha, uma novela, né? Não, mas isso não tem procedência não, vereador, é o seguinte, é muito simples, o projeto de lei é iniciativa do Executivo, não foi a Câmara que fez esse projeto de lei, o prefeito fez esse projeto de lei e mandou para a Câmara. A Câmara votou o projeto de lei que ele mandou. Então, isso aí já resume bem a situação. Isso aqui não vai atrapalhar de jeito nenhum. E se houver necessidade, vamos imaginar que amanhã a gente fala, olha, tem um negócio que não ficou bem feito. Nós precisamos alterar essa lei porque ficou um negócio mal explicado. É só mandar um projeto de lei novo para a Câmara alterando. Isso nós fazemos, todo dia a gente faz isso. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente votou há pouco tempo. O vereador ganhou uma emenda do deputado, ele mandou um dinheiro para comprar um equipamento para a Santa Casa. Aquilo não estava previsto no orçamento, porque quando votou o orçamento não sabia que ia ganhar esse dinheiro. Aí é uma ação nova, que não está previsto no orçamento. Como que faz? Manda uma lei para a Câmara alterando o orçamento, alterando o PPA, inclui aquela ação de governo que não estava prevista, a partir de hoje está previsto, porque teve uma lei nova que alterou a anterior e pronto. Então, se tiver qualquer problema, se o Executivo tiver qualquer problema de execução na lei e achar que precisa alterar o projeto de lei, é só mandar um projeto novo, não tem problema nenhum. Não tem nada que impede, é a coisa mais simples do mundo. Então, boa tarde a todos, boa noite, né? É o que entende aqui, doutor, porque esse projeto ficou nessa casa aí na prefeitura, também veio para essa casa, ficou 4 anos para decidir. E o que acontece? O que a gente se vê? Não fez o impacto financeiro. Esse que foi o problema do querer congelar o salário do funcionário público. Né? Então, depois, uma vez que viu que o impacto financeiro ia ultrapassar a folha, o limite máximo,
veio com essa de congelamento. Então, o funcionário público não pode ficar prejudicado porque o prefeito não fez as coisas certas, né? Inclusive, também tem que destacar um ponto seguinte. Todo mundo deve ter acompanhado, teve um mandato de segurança. Depois eu vou falar de um ofício que chegou aqui também, pode ficar tranquilo. Esse mandato de segurança era o seguinte, a única coisa que foi discutido nesse processo, o processo é público, qualquer pessoa pode entrar lá e ler, tem o número dele. Foi questão se o veto era tempestivo ou não. Se ele foi ou não feito dentro do prazo. Foi a única questão discutida nesse mandato de segurança. Os outros pontos não foi abordado lá, porque não cabe essa discussão em sede de mandato de segurança. Seria necessária uma outra ação. O juiz entendeu que esse veto era tempestivo, diferente do que o presidente da Câmara entendeu, porque eles apresentaram um documento que não foi entregue na Câmara. Eles tinham até dia 17 de janeiro para fazer o veto, e o documento que veio para a Câmara foi datado de 18 de janeiro e entregue dia 18 de janeiro. Então, foi considerado intempestivo. Aí depois apresentou um documento com data do dia 17. Esse documento não foi apresentado para a Câmara. Se nós tivéssemos conhecimento, a gente não ia considerar intempestivo. Foi só isso, beleza. Entrou com mandado de segurança, conversei com o juiz, expus o que estava acontecendo. Apesar de não ter essa previsão na lei, ele marcou uma audiência de conciliação e nós fomos lá e resolvemos. Qual que era o nosso intuito? Conversei com o presidente, atendendo o que os vereadores me pediram. Procurar a solução mais rápida possível para o servidor não ficar prejudicado. Então, com essa ideia em mente, nós fizemos um acordo, né? Pelo acordo, o presidente ia receber o veto como tempestivo, ia submeter à apreciação do plenário, mas o prefeito também ia se comprometer a publicar a lei, porque ele ainda não tinha feito. A Câmara só publicou a lei porque ele não publicou em janeiro. Ele deveria ter publicado, porque o veto dele foi parcial, não foi total. Ele não vetou a lei total. Então, ele tem que publicar a parte que ele sancionou. E aí foi feito o acordo, ele publicou, cumpriu essa parte. Então, nós cancelamos a publicação que tinha sido feita pela Câmara e ele publicou lá. Mas a questão que foi tratada lá foi unicamente a questão se o veto foi ou não dentro do prazo, mais nada. Entendeu? E aí chegou um ofício aqui do promotor, o que está falando aqui? Esse processo, gente, ele foi resolvido de forma tão rápida que, na verdade, o presidente e eu, nós fomos receber uma intimação, eu recebi no sábado à noite. Eu não sei, o Jonas, sábado de manhã, né? A gente recebeu a intimação no sábado, mas já estava com a audiência marcada para segunda-feira, que eu já tinha ido lá conversar com o juiz. E quando chegou na segunda-feira, já fez o acordo, matou, pronto. Não tinha nem ouvido o Ministério Público. O Ministério Público, ele tem que opinar. Aí chegou isso aqui depois, falando que depois que a gente fez o acordo, o juiz mandou o processo para o promotor, e o promotor manifestou que ele está de acordo. É só isso. Entendeu? Esse ofício que chegou aqui é o promotor falando que ele está de acordo com os termos que foi firmado lá na audiência. Entendeu? Na verdade é o seguinte, é igualzinho o Verinho estava falando sobre o impacto. No início do ano, nós já até falamos sobre isso aqui, o prefeito comentava que estava raspando taxa para fazer os pagamentos, né? E ele foi salvo pelo dinheiro da Câmara, que a Câmara devolveu para ele. Eu fiz uma pergunta para ele um dia numa reunião, perguntei ao prefeito, mas a conta não está fechando, tem alguma coisa errada. Por quê? Se antes do plano ele está raspando taxa para pagar e depois do plano, como é que ele vai fazer? Então alguém está mentindo. Ele não está falando coisa com coisa. Então o que acontece? Chegou no ponto que chegou por causa de quê? Erro dele lá. Então, vou mandar a empresa embora, aí eu consigo pagar. Então em janeiro ele falou que o servidor já podia estar recebendo. Mentira dele. Se tivesse aprovado a lei, se tivesse publicado, ele não ia pagar. E por que não publicou? Porque, entre aspas, ele não tinha dinheiro para pagar. Agora está enrolando. Mais um rolo. O que está acontecendo? Servidor que está aqui, trabalhou o dia inteiro, muitos deles ganham menos que o salário mínimo, poderia estar em casa agora assistindo a novela da Globo ou do SBT, está aqui assistindo a novela do plano de carreira, da vergonha, do absurdo. Um descaso total. Um descaso que está acontecendo com isso aqui. Minha pessoa chegou a 17, a 20, não sei se é muito, se é pouco. Só sei por causa de quê? Por causa do plano. Tanta coisa que está acontecendo. Os absurdos. Não poderia estar acontecendo isso. Agora o amigo dele, o advogado dele, o assessor dele, já está com dinheiro no bolso. E o servidor está aqui, podia estar em casa, descansando, dormindo. Mas o dele, da galera dele, entre aspas, ele publicou.
Ele publicou, igual o doutor falou ali, ó. Por que não publicou a lei? Não publicou porque não quis. Negligência da parte dele. Depois vai para as redes sociais, os vereadores é culpado. Se a bomba estourar, culpa do seu vereador. Culpa dele, senhor. Culpa dele. Por que está esse impacto aí que não está tendo dinheiro para pagar? Por que não tem? A cidade está um caos. Não tem emprego, não tem nada. Aí um dia a conta chega. E a conta está chegando. Simples assim. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.